o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 18º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui hoje, mais uma vez, digamos assim, quase curiosamente, não a partir do aprazível bairro da Glória, mas da não menos aprazível cidade de São Paulo, onde nos encontramos em razão do 25º seminário do IBC-CRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio, diretor do Instituto Carioca de Criminologia. O nosso episódio de hoje é um bate-papo muito legal sobre diversos assuntos. Hoje a gente está aqui realmente com uma pessoa muito especial, muito transdisciplinar, vamos dizer assim, e a gente pretende realmente explorar todas as facetas dessa pessoa para que a gente aprenda bastante com o episódio de hoje. Vamos falar sobre política criminal, sobre conjuntura, sobre literatura, sobre papel dos juízes no superencarceramento e várias outras coisas. Estamos aqui na frente de Marcelo Semer. Eu falava, Marcelo, aqui, porque os 3 últimos episódios desse podcast foram com uma tríade de pseudo-paulistas. Foram 3 defensores públicos de São Paulo, né? Começamos pelo Patrick Cassicedo, que falou sobre direito penal e ideologia. Fomos até a Bruna Loureiro, que falou sobre co-culpabilidade. Terminamos com o Rafael Tristão, que falou sobre essa coisa de São Paulo ser a locomotiva punitiva do país, né? Trouxe os dados do encarceramento de São Paulo, cotejou isso com a realidade brasileira como um todo. E eu dizia que isso era uma tríade, né? Completava uma tríade, né? Só que esses 3 paulistas são falsificados, porque são 3 defensores públicos do Estado de São Paulo, orgulhosos da função que exercem, mas, no entanto, são oriundos do Rio de Janeiro, os 3, né? E você hoje aqui, não, hoje eu estou com um paulista legítimo, estamos aqui com alguém que, enfim, está em São Paulo há muito tempo e trabalha a partir da realidade paulista há muito tempo, e eu acho que vai enriquecer bastante a nossa experiência aqui desse podcast. Queria muito agradecer ao companheiro e amigo Patrick Mariano, que foi aí quem estreitou os laços e quem facilitou o contato com o Marcelo Semer. Queria deixar um abraço forte para ele e de agradecer de coração aí essa possibilidade da gente estar fazendo essa entrevista aqui hoje. E queria lembrar aos ouvintes que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e em quase todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Então não faltam aí alternativas, canais e ferramentas para que a nossa audiência entre em contato e, enfim, nos dê feedback e diga o que está achando do nosso podcast. Eu não vou mais gastar nem um minuto do ouvinte com minha própria e isolada voz e vou dar início agora, imediato, ao 18º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com Marcelo Semer. Voltando. Então, Marcelo, queria dizer que é um prazer enorme para esse podcast ter a sua presença aqui hoje, você que está aqui no IBC-CRIM como palestrante, como, enfim, contribuindo, né, para que a comunidade jurídica reflita sobre as questões criminais, e a gente conseguiu aí, com a ajuda do Patrick, se encaixar um pouco aí na tua agenda, na tua rotina, para que você falasse um pouco aqui para nossa audiência. E, assim, essa entrevista sua, Marcelo, ela é um anseio da galera, assim, muita gente me pedia no Twitter, quando é que você vai entrevistar o Marcelo Semer? Então, assim, eu acho que a sua vinda aqui, além de atender um anseio do podcast, né, ela atende ao anseio da nossa audiência, do pessoal que nos acompanha, há muito tempo que eles queriam te ouvir. Então eu queria passar logo a palavra para você aí, para você se apresentar para o pessoal que não te conhece, eu acho que é pouca gente, e vamos começar aí a conversar. Bom, Rafael, para mim é um enorme prazer estar aqui com você e todos os seus ouvintes. Eu também sou um deles, né? Também faço parte, aí gosto bastante do podcast Segurança de Direitos, a gente aprende bastante com isso. E é muito legal, fico satisfeito aí, tem vários amigos aí, meus aí, que você elencou, os cariocas que a gente importou aqui
para São Paulo. Eu só posso dizer que São Paulo está ficando melhor aí com os cariocas que a gente está importando. Bom, eu de fato sou paulista legítimo, eu sou paulistano, nascido aqui em São Paulo. Há 53 anos e algumas coisinhas, né? Eu sou juiz de direito há quase 30, né? Quase 3 décadas aí que eu sou juiz de direito. Fui muito tempo, digamos assim, um pouco mais de 20 anos, quase 25, juiz de direito na área criminal, então talvez por isso assim a gente tenha tido mais contato com o pessoal, principalmente os defensores criminais, enfim. Mas no segundo grau, hoje eu sou juiz do Tribunal de Justiça, eu estou no direito público, na seção de direito público. Para mim foi também um grande aprendizado, né? Eu tive que conhecer, por exemplo, uma coisa chamada Novo Código de Processo Civil, que para mim era uma coisa extremamente diferente, e acabei até que estou achando interessante. Mas, obviamente, a minha ligação com o criminal é muito maior, por isso que eu estou aqui no IBCCRIM, e por isso que eu voltei, até por estar afastado do criminal na jurisdição, eu voltei para a faculdade, depois de velho, digamos assim, para fazer um doutorado lá na USP com o Maurício Dieter, o meu orientador, e foi justamente isso, talvez, acho que tenha chamado a atenção das pessoas aí, por ter escrito a tese sobre o papel dos juízes no grande encarceramento. É isso, eu queria começar o bate-papo, Marcelo, justamente por esse gancho. A sua tese de doutorado, ela virou um livro, né? Sentenciando o Tráfico. E está sendo lançado agora, Está sendo lançado agora, né? Esse livro, Sentenciando o Tráfico. E é um livro que é fruto de uma pesquisa, né? Uma pesquisa de campo que você fez a partir de leitura minuciosa, enfim, científica, de sentenças judiciais relacionadas ao crime da lei de drogas, né? E você pôde observar coisas assim, interessantíssimas nessa sua análise. E o que mais me chamou a atenção foi justamente, enfim, o tráfico hoje, a lei de drogas hoje, ela responde por um percentual muito significativo do volume de encarceramento. Quase 30%. Né? Quase 30%. Então, individualmente é o crime que mais tem apenados hoje no sistema penitenciário. É o tráfico e a associação para o tráfico, deve ser, né? E você observou nessa tese como que o papel dos juízes é alguma coisa absolutamente fundamental para a conformação dessa realidade, né? Na verdade, quando eu comecei a pesquisar, antes de me debruçar em sentenças, a ideia era tentar entender um pouco o grande encarceramento, né? Como a gente estava na década de 90 com 90 mil presos, hoje com 800 mil. Quer dizer, houve um enorme encarceramento, em vários lugares do mundo isso aconteceu, um pouco antes, né? Começa lá na década de 70, principalmente entre Europa e Estados Unidos. E minha curiosidade é saber se existe algum papel relegado ao juiz, porque o quadro fazendo assim uma revisão de literatura sobre o grande encarceramento, o que a gente via em muitos lugares, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, onde isso aqui ficou muito evidente, que foram medidas, digamos assim, genéricas, mudanças legislativas, redução da discricionariedade judicial, por exemplo, que foram inflando enormemente o sistema carcerário. E isso não se repete exatamente no Brasil. Esses modelos que estudaram, eles não se adequam exatamente ao panorama brasileiro. E aí me veio à mente trabalhar exatamente com a lei de drogas, porque a lei de drogas de 2006, embora não seja uma lei avançada, garantista, liberal, etc. e tal, ela teve algumas, digamos assim, alternativas desprisionalizadoras aí. E exatamente o que eu fui ver através das sentenças é que os juízes resistiram enormemente a aplicar essas alternativas desprisionalizadoras, inclusive mesmo refratário à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, houve especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, e supõe-se que também isso deve acontecer em outros crimes, o que havia foi uma resistência muito grande dos juízes, que acabaram com essa resistência aos mecanismos, digamos assim, como o redutor do tráfico, né, o tráfico privilegiado, ou como a substituição da pena por rescistiva de direito, e fixação do regime em diverso do regime fechado, sendo refratária a todas essas medidas, acabaram impulsionando enormemente o grande encarceramento. Então, acho que não dá para a gente ter uma medida como
em outros lugares e dizer, olha, o neoliberalismo alterou e fez a mudança do grande encarceramento. Eu acho que a gente tem que descer um pouco mais no papel dos atores, digamos assim, e por isso que eu fui estudar a questão dos juízes. Eu fiz com um aparato teórico para tentar entender, e lógico, eu fui entender o que eu pesquisava a partir da pesquisa. A pesquisa me solicitou que eu buscasse aparatos teóricos. Eu fui buscar dois conceitos que haviam sido consolidados aí na doutrina pelo um sociólogo sul-africano, mas que foi radicado na Inglaterra, que é o Stanley Cohen. E eu percebi que isso me respondia algumas perguntas. De um lado é o pânico moral, quer dizer, um alarde que fazia com que as pessoas tratassem certas situações de forma muito mais grave do que efetivamente elas eram. E de outro lado é o estado de negação, principalmente no que diz respeito ao nosso cotidiano aí, que acaba ficando mais evidente nos países com um legado autoritário mais forte. Ele foi identificar isso, digamos, na África do Sul, depois foi identificar isso no conflito Israel-Palestinos e se aplicava muito ao Brasil, que é a ideia de negar, por exemplo, atrocidades e sofrimentos. O juiz precisa fazer essa negativa da violência policial, da corrupção policial, para que ele possa depositar nas mãos da polícia toda a prova, que é o que acontece nos tráficos. Eu acho que isso me explicou um pouco como casos aparentemente simples, a maioria expressiva dos nossos processos eram simples, pouco réu, pouca droga, pouca arma, etc. e tal, e mesmo assim as penas são expressivas, né? As provas extremamente frágeis e a condenação expressiva na faixa dos 80%, praticamente uniforme no Brasil inteiro. Então eu achei que... O seu espaço amostral incluiu outros estados? O meu espaço amostral foi de 800 sentenças em 8 estados diferentes, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Maranhão e Pará. Então de todos os estados, de todas as regiões, perdão, e eu fiz, digamos assim, do ponto de vista a composição de acordo com o perfil populacional. Mas mais importante até que isso, que seguramente 800 sentenças para o volume brasileiro não é extremamente significativo, embora a estatística nos permita fazer essa avaliação com nível de erro, a taxa de erro baixa, margem de erro baixa, mas eu fui conectando com várias outras pesquisas que já foram realizadas pelo país afora em várias questões, né? Então, só para citar uma delas, há uma pesquisa do Rio de Janeiro, feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio, em processo lá do grande Rio de Janeiro, que envolveu 2.600 processos, e os resultados são muito parecidos, né? Naquilo que, nos quesitos que se complementam, são muito parecidos. Por exemplo, a apreensão de drogas, né? A gente faz uma mensuração de apreensão de drogas, e eu fui tabular com uma apreensão dos mesmos 2 anos, que é de 2013 a 2015, com a Secretaria do Estado de Segurança do Rio de Janeiro. Toda a droga apreendida, e era exatamente o mesmo valor. Quer dizer, então, assim, quanto mais a gente foi se conectando com outras pesquisas, foi vendo que os números eles eram bem concordantes. Marcelo, quando você falava do pânico moral, né, do estado de negação, e principalmente do estado de negação, veio aqui à minha memória uma súmula que tem no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, que com certeza você conhece, que é a súmula famigerada súmula 70, né? Uhum. Que é, digamos, uma espécie de válvula de escape para que os juízes fluminenses eles condenem, enfim, pequenos traficantes, pequenos varejistas, né? Com base exclusivamente no depoimento prestado pelo policial. E eu, assim, na minha clínica, né, advocatícia, nas vezes lá que eu acompanhei já processos de tráfico, eu vi que essa súmula ela funcionava justamente para negar, né, a realidade dura dessas apreensões de drogas, que muitas vezes violam princípios e garantias constitucionais, que muitas vezes acontecem a revelia enfim, do devido processo legal, a revelia das garantias mais elementares, né? E a circunstância de o juiz poder se socorrer quase que exclusivamente do depoimento prestado por policiais militares, que são partes assim quase que interessadas, né, na condenação, ele criava um estado de negação. Na verdade, assim, eu não peguei as sentenças do Rio de Janeiro porque eram difíceis de pegar
Eu só entrei nos estados que eu conseguia pegar pelo site de uma forma generalizada. Quando eu fui fazer pesquisa, o Rio de Janeiro tem jurisprudência escolhida, a gente não pode fazer, porque aí faz com vieses. Mas, embora exista a súmula no estado do Rio de Janeiro, nos outros estados não existe, mas dá praticamente na mesma, porque a maior concordância das decisões judiciais é exatamente em alocar a prova, praticamente toda ela, digamos assim, a gente tem das testemunhas arroladas, você quase não tem perícia dentro do processo, tirando a perícia do exame químico toxicológico, quase não tem perícia, inclusive não tem perícia praticamente na dependência. É uma prova quase toda ela testemunhal. E da prova testemunhal, 90% das testemunhas são agentes de segurança. O grosso é policial militar, mas também tem policial civil, um pouquinho de policial federal, enfim. E o que a gente percebe aí é que existem vários níveis de concordância, inclusive algum que é uma perversão que se tornou uma coisa muito comum, uma perversão jurídica, digamos assim, né, do juiz afirmar que os policiais, por serem funcionários públicos, têm fé pública e, portanto, uma presunção de veracidade. Aí uma confusão... É a base da súmula 70. É uma confusão de duas esferas, a esfera administrativa e a esfera do processo penal. Na esfera administrativa, no Estado, enquanto administração, você tem a presunção de legitimidade dos atos administrativos para que você possa, sem entrar em juízo, forçar os atos privados, senão o Estado tem que entrar em juízo em todos os momentos para provar a sua legitimidade para conseguir adesão do particular. Mas no caso do processo penal é exatamente isso, o Estado tem que provar, e não é que ele tem que provar o grosso, ele tem que provar tudo dentro do processo penal. Você tem que ter o auto de prisão em flagrante com uma série de requisitos, a nota de culpa, o condutor, todas as circunstâncias têm que ser demonstradas, não há nenhuma, digamos assim, fé pública, e ao contrário, todas elas são obrigatoriamente, têm que ser demonstradas e vão ser provadas em juízo. Portanto, não há essa ideia de que eu posso me socorrer da presunção de legitimidade do ato administrativo. Ao contrário, a testemunha policial, como qualquer outra, e talvez até mais rigorosamente do que outras, ela vai ser levada ao escrutínio da credibilidade, da verossimilhança, da sua imparcialidade, todas essas questões. Se mentir, ela pode ser submetida a falso testemunho, não aconteceu em nenhum momento, mas enfim, todas essas questões, elas são colocadas e não podem ser submetidas à ideia da presunção da legitimidade. O outro lado disso é dizer o seguinte: bom, mas se o Estado contrata as pessoas para repressão, como é que eu posso duvidar delas na hora de julgar? Aí é uma outra incompreensão, que é a distinção do papel do Estado da administração e do Estado juiz. Quer dizer, o trato que o Estado da administração vai fazer com aquele funcionário é o Estado juiz tem outra função, ele vai julgar a questão e, portanto, ele não pode partir do pressuposto de que se fala a verdade, portanto eu não tenho o que fazer, o juiz deixa de ser, ele vai aferir como todas as testemunhas ele deve aferir normalmente, mas o que a gente percebe é que isso não ocorre, mesmo quando o juiz vai no discurso e fala, não, a testemunha ela deve ser tida como qualquer outra testemunha, ele complementa, inclusive até porque é policial, etc e tal. Então há um respeito, assim, eu diria que sob o ponto de vista da vida concreta, é um respeito extremamente exagerado, porque ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem inúmeras pesquisas mostrando não só o Brasil, índices internacionais, é o país segundo país de maior atrocidade estatal contra a população civil, e isso principalmente, é muito difícil de explicar isso, mas enfim, acontece depois da ditadura militar, né? Depois da redemocratização. Essa última pesquisa que eu até aponto dentro do trabalho, ele só estaria atrás da Colômbia, isso porque foi feito na época da Colômbia, numa época de guerra civil praticamente oficializada, né? Antes do processo de pacificação. E mesmo que você possa dizer, o brasileiro é bandido bom, é bandido morto, etc e tal, mas as pesquisas são contundentes no sentido de que existe um temor da população da atividade policial, um temor de ser torturado, ou seja, existe uma certa desconfiança que o juiz deixa simplesmente de lado. Acho que essa ideia assim de, eu vou trazer a realidade para dentro do processo, é muito seletiva. Porque de um lado o juiz vai dizer o seguinte, o traficante sempre faz isso, o traficante é muito violento, olha, o crack vicia logo de cara, uma série de
presunções do senso comum que ele vai utilizar, seja para condenar, seja para aumentar a pena. Não tem testemunha? É lógico, porque o tráfico é muito violento e ninguém quer se arriscar a ser testemunha. Agora, quando ele trata do policial, ele esquece totalmente violência policial, esquece corrupção. Estado de negação. Estado de negação. Ele esquece que policiais têm, por exemplo, produtividade, têm cotas para fazer isso. Você fala, qual razão seria o policial para mentir? Quando a gente pega do juiz falando sobre violência policial, é praticamente uma teoria da conspiração. É como se fosse uma coisa exótica, excêntrica, e é muito diferente da situação concreta na qual a gente vive. Eu não quero dizer, olha, a gente não deve confiar em policial nenhum. Eu só acho que o juiz não pode ter essa adesão, porque senão ele se demite da sua própria função, do seu papel de julgar e avaliar a prova. Marcelo, quando você começou aqui o nosso bate-papo, né, você falava sobre a lei de drogas, que está em vigor hoje, que é a lei de 2006. Ela é uma lei, como você mesmo colocou, com um monte de defeito, é uma lei que aposta no encarceramento, né, enfim. Embora a gente vivesse ali um momento de um governo de perfil popular democrático, isso não se refletiu na curva de encarceramento brasileira. Aliás, o Souza falava exatamente sobre isso aqui na palestra que ele deu ontem, né? Países que tiveram experiências populares democráticas na América Latina e que produziram um reflexo disso nas suas curvas de encarceramento. Não foi o caso do Brasil, né? O Brasil, a gente cresce hoje a uma taxa de mais de 8% ao ano, e essa curva ela é ascendente há muito tempo, pelo menos desde a década de 80. Então, assim, a gente não teve isso aqui. E a lei de 2006, ela é uma lei que, apesar dos seus defeitos, e apesar de apostar no encarceramento, ela contém alguns dispositivos, digamos, mitigadores. Ela contém alguns dispositivos que, a depender da discricionariedade judicial, ela viabiliza que o sujeito, por exemplo, seja condenado, mas sobre ele incida o redutor máximo e ali caiba uma pena restritiva de direitos e tem um regime inicial de cumprimento de pena diferenciado. Enfim, ela tem ali alguns caminhos, né? O próprio uso, que é, na prática, uma coisa, digamos, quase que despenalizada, né? E aí minha pergunta é o seguinte, Marcelo, você acha que a solução, ela passa por onde? Quer dizer, ela passa de alguma forma pela ampliação ou pela redução da discricionariedade judicial? Quer dizer, você vê relação disso com o resultado prático, com o resultado efetivo, com níveis de encarceramento? É melhor que juízes estejam adstritos a dispositivos legais mais específicos e mais fechados e menos abertos à hermenêutica, ou não? É melhor mesmo a gente ter dispositivos que deem espaço para o juiz como ator do processo, né? Enfim, definir a pena que ele julga mais adequada. Então, a lei de 2006, eu acho que, lógico, todas as restrições que a gente pode ter, ela continua apostando no encarceramento, mas quando ela chegou, e eu estava trabalhando na Justiça Criminal, a gente não sabia como aplicá-la. Quer dizer, logicamente que a gente sabe disso, a lei benéfica se ela retroage, e se ela não for benéfica, ela não retroage. E a gente diz assim, mas ela é benéfica ou não é benéfica? Porque o que acontece que ela fez? A lei anterior, ela tinha pena mínima de 3 anos de reclusão. Essa lei sobe a pena para 5 anos de reclusão e, ao mesmo tempo, permite que se reduza de 2/3. Então a gente ficava, bom, ela sobe e baixa, ela faz... A única coisa que eu consegui entender da lei, embora ela teve uma série de falhas, enfim, algumas foram corrigidas pelo Supremo depois, né? E ela acabou sendo um pouco antinômica, né? Mas a ideia básica da lei, que a gente vê na lei, é fazer uma diferenciação entre o grande traficante e o pequeno traficante. Isso dava para depender da lei, e até na exposição de motivos eles dizem isso, olha, ao pequeno traficante a gente está abrindo espaços para que ele não precise necessariamente ser encarcerado. Mas eu acho que ela dependeu disso, de 2 fatores nos quais ela apostou, não sei, enfim, se conscientemente ou não, e não teve resposta. Primeiro deles, a questão da polícia, ou seja, para diferenciar o grande traficante do pequeno traficante, precisa ter investigação. E a gente não tem. O que eu mostro na minha pesquisa é que 89% dos casos nascem de prisão em flagrante grosso policial militar. Ou seja, é um dado chocante, né? O encarceramento ligado ao tráfico, ele não tem a ver com a qualidade da investigação policial. Não tem nada, praticamente não tem. Interceptação telefônica, a gente vê, nossa, tá aqui toda hora falando isso, representa 3% disso, é quase nada, é inexpressivo. Então, assim, a polícia não fez essa distinção, ela não se lançou, até porque ela é quase
só militar, mesmo onde havia departamento de narcóticos estabelecidos, quem foi cuidar do tráfico foi a Polícia Militar. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um caso claro disso. Então o que acontece? A polícia não fez essa distinção, então praticamente não teve investigação, até porque as polícias estão, em grande medida, também estão sucateadas, enfim. Por outro lado, o juiz, o que ele fez? Ele foi obrigado a aumentar a pena para 5 anos, a pena mínima, e tinha discricionariedade, digamos assim, para reduzi-la até 1 ano e 8 meses. A primeira fase, o que era obrigado, ele fez. O que dependia dele, ele não fez. Então, apostando-se na polícia ou apostando-se no juízo, não deu resultado, porque o que nós tivemos é um enorme encarceramento, cresceu o encarceramento do tráfico ligado ao microtráfico, ou seja, ao pequeno traficante. Nem a polícia foi fazer a investigação e nem o juiz soube aplicar essas medidas despenalizadoras, desprisionalizadoras de uma forma correta. E mesmo, isso que me parece o mais chocante, mesmo que lá no topo do judiciário, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, toda a pesquisa eu realizei a partir do segundo semestre de 2013, e, portanto, depois de 2 decisões que o Supremo Tribunal Federal havia tomado pelo seu plenário. A primeira delas é que permitia, quer dizer, considerou inconstitucional a proibição da restrição da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. A lei continha isso, e era uma coisa antinômica. Se eu vou distinguir 2 tipos de traficante, o grande e o pequeno, não faz sentido eu proibir ao pequeno a pena restritiva de direito. Então o Supremo tirou isso do ordenamento, inclusive foi para o Senado fez um ato de resolução, enfim. E a segunda decisão do Supremo foi aquela que proibiu que você entendesse que só o regime fechado deveria ser o inicial no caso do tráfico. Então, com isso, o juiz tinha um enorme manancial de desprisionalização. Estava à sua disposição esse manancial, de você poder fazer substitutivas e restritivas, de você poder fazer pena em regime semiaberto, em regime aberto e tal. Qual é o resultado disso? Não fez. Lógico, aí é o único ponto de divergência que a gente tem, divergências regionais. Sobretudo, o Estado de São Paulo foi aquele que menos fez. Então, a gente vai ver que as penas no Estado de São Paulo, embora elas não sejam as mais altas do país em termos de tamanho de pena, elas são as mais severas, porque em 90% dos casos foi fixado regime fechado. Eu costumo dizer que o tamanho da pena é a temperatura, mas o regime é a sensação térmica, que é aquilo que no fato ele está sentindo. Ele está sentindo. Então a pena até era pequena. Então, o Estado de São Paulo, o juiz não fixa a pena muito maior, mas ficam sempre em regime fechado. Então o que acontece é que o encarceramento cresceu enormemente, baseado na relutância dos juízes em fazer isso. Eu até chego à conclusão de que essa é uma questão que diz respeito à independência, que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque eu vou usar aqui um pouco da psicologia social, que eu cito no livro do Zimbardo, né? Que ele vai usar mecanismos de como as pessoas normais fazem coisas ruins, né? No efeito Lúcifer. E chega algumas pesquisas, ele cita um dos pesquisadores, ele fala, uma coisa que se adapta muito bem ao juiz. Eles acham que são independentes, mas só na cabeça deles, mas na verdade eles não são. Porque o que acontece? Ele deixa de aplicar a decisão do Supremo e passa a aplicar a decisão do tribunal dele. Né, do tribunal dele, que é o tribunal que o promove, que o remove, que o designa, que o fiscaliza, que o corrige, enfim. Então, na verdade, a independência, no caso aqui, acaba sendo um álibi para submissão. Então, acho que esse é um problema. Não submissão à corte superior, mas ao tribunal. Ao tribunal. Ao qual ele está administrativamente vinculado. Ao qual ele está vinculado. Ou seja, onde a submissão tem um sentido. Porque a submissão ao Supremo é uma submissão, digamos assim, principiológica. Acho que isso a gente tem que inverter. Eu faço essa proposta dentro do livro, né? Eu acho que é o mesmo sentido que a gente tem, por exemplo, da decisão interna e os tratados internacionais, né? Quer dizer, a gente deve, em tratados de direitos humanos, a regra funciona o seguinte: nós acolhemos os tratados a menos que tenhamos uma legislação interna superior em termos de garantia aos tratados. Aí eu não vou usar o tratado para esvaziar. Eu acho que isso, o juiz deve ter
todo o direito de ampliar a sua decisão garantista sobre as decisões do Supremo, que muitas vezes são muito negativas, mas não deve ter, uma vez consolidado no plenário do Supremo, o direito de jogar para trás e aplicar jurisprudências mais regressivas. Isso só ficou muito mais grave com a prisão em segundo grau. Sim. Porque como há uma distinção muito grande entre que um tribunal pensa em um tribunal superior, isso dá para ver claramente, os estados maiores, eu não fiz Rio de Janeiro, mas suponho que seja muito parecido, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que são os maiores estados em termos de estrutura, em todos os lugares, PIB, funcionamento, etc. e tal, são os que menos respeitam a jurisprudência da União, digamos assim, a jurisprudência do Supremo. E é onde se concentram os presos. Então, de modo que o Supremo tem uma jurisprudência que é liberal para inglês ver. E Marcelo, hoje, enfim, já há algum tempo tem se disseminado a ideia, né, de que juízes criminais, eles devem agir, digamos, eles são atores da segurança pública, né? Esse conceito tão maltratado, tão judiado, né, que é a segurança pública. Inclusive, o nome desse podcast é justamente uma tentativa de chamar a reflexão para o esvaziamento desse conceito e para a sua natureza ideológica, né, de segurança pública, por isso é segurança dos direitos. Mas o fato é que se disseminou um pouco essa compreensão de que, principalmente juízes criminais, são agentes de segurança pública, né? São quase que, digamos, uma espécie de superpolícia, né? Alguém que está ali acima, que tem instrumentos, que tem responsabilidades, inclusive na redução dos indicadores de violência, né? Não é raro ver, às vezes, tribunais de justiça sendo cobrados pela polícia, enfim, pelo Poder Executivo. A gente prende, mas vocês soltam. Como que você vê? Os juízes devem ser agentes de segurança pública? Isso é um equívoco absurdo. É muito difícil você ter que explicar uma coisa que é, digamos assim, banal. O juiz é colocado quase como um centroavante, né? Você tem uma equipe lá na defesa está a Polícia Militar, meio de campo Polícia Civil, depois os alas são os promotores, e o juiz é o centroavante, que vai terminar de fazer o trabalho. É uma coisa simplesmente grotesca, porque se o juiz estiver combatendo o crime, ele não vai ter ninguém para julgá-lo. Então a gente, na verdade, não tem justiça. Acho um grande equívoco. E, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: para prender, você não precisa de juiz, você precisa de juiz para soltar. Né? Todo mundo já vem preso. No processo, a primeira coisa que acontece no processo, por exemplo, nesse caso do tráfico de drogas, então, 95% das pessoas já começam presas no processo. Elas só vão ser soltas se houver uma participação do juiz. Se o juiz vai trabalhar com aquela ideia de que eu condeno todo mundo, na verdade, ele está numa situação de... Eu digo isso no final do livro, né? O juiz que só encarcera, ele se encarcera a si mesmo. Ele está condenado a condenar, ele se demite da sua função. Porque, para que eu preciso do judiciário, então? Eu não preciso. Eu deixo a repressão na mão da polícia, não é necessário. Eu preciso do judiciário para poder garantir direitos. Essa é a única função. Quer dizer, eu vou estar lá a polícia fazendo o combate, eu vou estar lá o Ministério Público com a função de acusar, e o juiz julga. Então o juiz não pode julgar, vou julgar a favor da sociedade contra o indivíduo. Bom, aí então eu não estou julgando. Quem vai julgar a favor não está julgando. Então acho que aí é um grosseiro equívoco aí, e muitas vezes as pessoas confundem, inclusive, benefícios ou privilégios com aquilo que... É difícil falar essa palavra, não deveria dar de boa para essa palavra, mas ela tem dito aqui a bandidolatria, né? Mas então esse juiz aqui, agora o Supremo, está só ajudando bandido, etc e tal. Mas veja, com essa decisão mais recente do Supremo aí, de que o réu que vira acusador tem que falar antes do réu que está sendo acusado. É evidente, são coisas banais. A gente chama isso aqui de favor rei, uma espécie de equidade. Todo o processo penal, não é o brasileiro, todo o processo penal internacional, enfim, ele está feito nessa ideia de equalizar uma situação que é muito diferente entre o Estado e o indivíduo. A distância é muito grande. Então você precisa de mecanismos que permitam nem consegue, mas enfim, que atuam nessa equalização, nessa equidade. E, portanto, o juiz, ele tende, por exemplo, ele pode decidir a favor do réu, mesmo que o réu não peça. A
a recursos que a acusação não tem, né? O embargo infringente, a ação desconstitutiva, a revisão criminal, o habeas corpus, enfim, quando empata, falar por último. Há uma série de mecanismos, são mecanismos históricos, tradicionais, e as pessoas estão interpretando esse mecanismo como favor a bandido. Isso não é favor a bandido, isso é garantia de direitos. Essa é uma distinção muito grande. O juiz que não consegue fazer garantia de direito, ele está fazendo outro papel. Nessa linha, quando você fala em bandidolatria, me lembrou uma... Enfim, a gente vive uma guerra de versões, né, vamos dizer assim, e hoje em dia estão tentando emplacar a ideia de que a ideia a constatação do superencarceramento, né, é um mito, no Brasil pelo menos, né, disse que, na verdade, esse número é absoluto, você tem que colocar ele vis-à-vis com a população, que ele não leva em conta... E, assim, os dados mais recentes do CNJ, eles são realmente assustadores, porque ele fala em 812 mil presos, dos quais cerca de 40% presos preventivamente, mas esses dados não levam em conta o pessoal que está submetido à tornozeleira eletrônica e o pessoal que está em regime aberto, quer dizer, e prisão domiciliar. Então, assim, e tem estados que não mandaram dados, as informações completas. Então, esse número ainda tem um potencial de ser muito maior, né? E aí, Marcelo, é um mito essa experiência do superencarceramento no Brasil? Olha, as pessoas que falam muito mito, a gente sabe qual é o resultado que dão, né? Elas estão dando uns péssimos resultados aí. É um absurdo. Essa leitura, inclusive, infelizmente, o nosso ministro da Justiça está encampando essa leitura. Não temos um grande encarceramento. É um equívoco. O Brasil tem um dos maiores encarceramentos do mundo. Há um tempo atrás, a Rússia, né, ela tinha cerca de 1 milhão de presos e o Brasil tinha 300 ou 400 mil. Nós já passamos, nós estamos em 800 mil. E no limite, vamos passar os Estados Unidos também. A China, não sei exatamente as dimensões e a população também é muito grande, mas no limite nós vamos fazer isso, porque o nosso, diferentemente de Estados Unidos, Rússia e China, o nosso continua crescendo vertiginosamente, o nosso da Indonésia. É um equívoco dizer que a gente não tem um grande encarceramento, superencarceramento, hiperencarceramento, encarceramento em massa. São vários nomes que você pode utilizar, seja para o processo, seja para a situação concreta. Veja, nós tínhamos 90 mil presos na década de 90, hoje temos 800 mil. Não há como você não perceber que isso foi uma perversão muito grande. Essa tese aí, de que, olha, o que interessa é apenas o encarceramento relativo, ela tem que ser vista com olhos racionais. Porque se isso for uma verdade absoluta, a gente teria que estar discutindo aqui, fazendo um seminário de BCCRIM, para discutir o encarceramento penal, o hiperencarceramento penal de Seychelles, porque é o índice maior de fazer. Proporcionalmente. Dentro dos índices proporcionais, a gente tem países minúsculos, onde qualquer prisão já faz uma alteração. A gente tem que trabalhar do modo razoável, ou seja, vamos medir qual é a nossa mensuração, a taxa de encarceramento, isso é verdade, a taxa proporcional, mas dentre aqueles países de grande encarceramento. Senão não faz sentido, porque na lista dos países que estão à frente do Brasil, são uma série de ilhas que não existem, e ninguém discute esse encarceramento. Pode até ser que tem lá muito encarceramento, ninguém discute, porque não é absolutamente irrelevante isso. E na questão da taxa, nós, eu não sei, um intervalo aí de 10 ou 15 anos, nós mudamos de 150 para 300. Nós estamos crescendo a taxa também, 320. Quer dizer, não é uma coisa assim, só temos muito encarceramento porque a gente tem, nasce muita gente no Brasil. O Brasil tem... O volume do encarceramento está muito superior ao crescimento populacional. Isto, 8% ao ano. Isto é fazer uma análise proporcional. Tem o filme do Tropa de Elite 2, né? Aquela aula que o professor dá lá, e ele termina lá com a brincadeira dizendo, olha, daqui a pouco, nessa proporção, todos estamos presos, né? É uma brincadeira, mas vamos utilizar aqui aqueles conceitos da geografia, né? O crescimento do encarceramento está em proporção geométrica muito superior ao crescimento da população de maneira geral. Então é um equívoco gigantesco, é uma coisa assim,
diria assim, é quase o fake news, né? Quase assim, você dizer hoje, olha, o Brasil prende pouco, eu equiparo ao terraplanista. É o fulano que quer achar, não, mas você não tem a prova absoluta de que ele faça isso, é um absurdo. Além do que, dentro da perspectiva de encarceramento em massa, não é só o conceito de encarceramento em massa não é só o volume, é também a seletividade do encarceramento, ou seja, aquele encarceramento dirigido a determinados grupos específicos. Portanto, eu estou citando na tese aí um autor australiano que ele fala: a Austrália tem um encarceramento em massa, apesar de ter uma média de 150 presos a cada 100 mil habitantes. Porque quando a gente vai nos territórios do Nordeste, ou quando a gente pega a população aborígene, essa média vai para 700. Então, assim, você tem que trabalhar também com essas situações, e isso é impactante dentro do Brasil. Isso é impactante. Claro. Nesse caso das minhas pesquisas aí, eu faço uma análise aqui de quem são, que profissão tem os réus que são presos lá, que eles falam com a sua profissão. Vidraceiro, auxiliar, gesseiro, garota de programa. Você não vai encontrar lá engenheiro, arquiteto, claro, advogado, nada. Claro. Impactante seja no processo, seja no encarceramento. Marcelo, antes de migrar um pouco para um outro assunto que eu quero tratar com você, que é a literatura, eu queria ouvir um pouco a sua opinião, que eu sei que você tem uma bela reflexão sobre isso, esses mecanismos de controle da atividade judicial, né? Órgãos de controle, né? No Brasil a gente tem, é uma criação relativamente recente, o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. Inclusive você foi candidato a uma das vagas, a vaga que deve ser preenchida por um representante do Poder Judiciário, né? Recentemente. Queria que você falasse um pouco sobre essa reflexão, sobre em que medida você acha que funciona os mecanismos de controle sobre o Poder Judiciário e dessa sua experiência pessoal de ter concorrido, de ter postulado uma vaga no CNJ. Bom, eu faço parte da Associação Justiça para a Democracia, isso lá quase 30 anos, né? 28 anos, eu acho. E a JD foi a primeira, e na época a única das associações que compartilhava da ideia de que era preciso um controle social sobre o judiciário. Não um controle social sobre a atividade jurisdicional, que isso é inviável, mas sobre a atividade político-administrativa, ou seja, quais são as prioridades que o judiciário deve apostar. Nós não somos eleitos para isso, né? Não estamos eleitos para dizer, olha, nós vamos colocar juízes judiciário para fazer em aeroporto, ou vamos colocar para resolver as pendências dos passageiros, ou nós vamos fazer isso dentro da periferia para as pessoas pobres terem mais acesso. São questões de prioridades que nós não fomos eleitos para fazer isso. Então nós sempre apostamos na ideia de que, primeiro, a gente teria que ter uma fiscalização social e, segundo, um controle da sociedade que participasse das prioridades político-administrativas. O que aconteceu, na verdade, é que o CNJ foi criado, e ele foi criado dentro da estrutura do Poder Judiciário, porque foi a forma pela qual o Supremo, digamos assim, os ministros da época condicionaram, ou seja, desde que ele seja dentro do Poder Judiciário. E qual foi o reflexo disso? O CNJ não pode avaliar o Supremo. Nenhum ministro supremo pode ser avaliado pelo CNJ, porque o CNJ está abaixo do Supremo. Então, portanto, isso entrou, digamos assim, numa posição intermediária, na posição inferior. Mas o fato é que o CNJ acabou sendo instrumentalizado para aquelas pessoas que nunca acreditaram no controle externo. Então, assim, que nunca acreditaram no controle externo. Então, portanto, ele acabou sendo um órgão, primeiro, de controle de cúpula sobre a base, porque quem monta os seus integrantes é a cúpula, então ele não é propriamente... isso tornou mais democrático. Não tornou mais democrático, tornou, digamos assim, mais nacional, mais hierárquico, mais verticalizado. E, ao mesmo tempo, corporativo também, porque a composição dele ou as pessoas que fazem parte das carreiras ligadas ao judiciário, né, juízes ou promotores, ou advogados muito próximos, que acabam, de uma certa forma, transando daqui para lá e lá para cá, pelo quinto constitucional, etc. e tal. Então, assim, acho que a gente acabou... acho que foi boa a criação do CNJ, mas há uma certa reticência em fazer com que ele funcionasse para aquilo que era a sua ideia, para que a sociedade pudesse ter algum tipo de controle maior sobre as políticas do judiciário,
e para que reduzisse, por exemplo, a questão corporativa. Grandes questões corporativas foram bancadas pelo CNJ, inclusive, como, por exemplo, aquele desastre lá do Auxílio Moradia? do Auxílio Moradia, que foi uma parceria, digamos assim, entre o ministro, entre o Supremo, digamos assim, com a ação do ministro Fux e a omissão de todos os demais, e o CNJ e vários outros, né, auxílio alimentação, etc. e tal. Então, assim, há acho que um pouco de corrosão. O que eu achei interessante, abriu lá um edital para quem queria encaminhar o seu currículo para ser o representante da Justiça Estadual. Eu não posso dizer que eu desconheço a forma como esse processo é formado, né? No começo, o presidente do Supremo indicava a pessoa e ponto. Depois de um tempo, abriu-se digamos assim, um edital, mas o presidente do Supremo continuava indicando a pessoa que ele queria. Bom, o Supremo agora ele faz uma reunião entre todos os ministros e eu falei, bom, então eu vou submeter o meu currículo, vou sair a cata de uma digamos assim, de um conjunto de apoiadores do judiciário e fora do judiciário, porque eu acho que a nossa função é essa também, juízes estaduais, juízes federais, juízes trabalhistas, advogados, defensores, enfim, porque eu acho que nós representamos algo mais do que simplesmente o juiz estadual, essa articulação. Mas o que acabou acontecendo lá... A sua modéstia vai te impedir de dizer, né? Mas a sua postulação, ela contou com o apoio expresso dos juristas assim, mais importantes do Brasil nos seus mais variados campos de atuação. Né? Eu tive acesso a essa lista e eu vi que realmente ali todos os atores ligados de alguma forma ao campo crítico, ao campo popular, ao campo democrático, né, vamos dizer assim, da justiça, eles sufragaram o seu nome, né? Só que eles não são eleitores, né? Não são eleitores. Esse processo tinha 11 eleitores. Ele foi abrupto. Quando eu vi lá, saiu o resultado e quais são os candidatos, né? Primeiro eu não consegui ver no site do Supremo, aí eu pedi para minha assistente, liga lá para o tribunal para ver o que saiu. A resposta que eu recebi foi, o presidente quer olhar primeiro antes de divulgar, né? já achei um pouco assim. Mas enfim, saíram todos os candidatos, eu olhei e falei assim, olha, de juiz tem 61, de desembargador tem 23, esses eram 2 cargos, então são 84 currículos. Eles vão demorar um pouquinho para ler 84 currículos, mas não demoraram nada, assim que eles voltaram, eles já fizeram. Então, as pessoas que estavam me apoiando não tiveram tempo, na verdade, de conversar. Ainda fiquei satisfeito, tive 2 votos dos 2 ministros do Supremo. Você teve acesso a quem... Você sabe quem votou em você? O voto não é aberto. Não é aberto. Eu desconfio, mas como não é aberto, assim, claro. Não vou colocar isso em questão. Mas teve 2 votos. Teve 2 votos entre os 11. E o vencedor não tem nenhuma para contra ele, espero que ele faça uma boa gestão, mas é um juiz auxiliar do ministro Fux, que é o vice-presidente e futuro presidente, e assim, né, me contaram que quem estava na sessão, a sessão foi aberta, embora o voto seja de cédula, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse, olha, é um pedido expresso do ministro Luiz Fux, tal, que será o próximo presidente, essa indicação, e etc, e essa pessoa é indicada. Deus publicidade, a vontade do ministro. Deus publicidade, a vontade do ministro. E o fato é o seguinte, para que se isso fosse possível, o CNJ teve que mudar, quando o Toffoli entrou, mudar o regimento, porque eles tinham já proibido que os juízes auxiliares pudessem disputar. Nesse caso específico, deu essa questão no Supremo e o CNJ indica o juiz federal. E indicou uma juíza que é assessora do ministro Noronha, que é o presidente do tribunal. Então, parece... Então, um saiu do Supremo e foi para o CNJ, outro saiu do STJ e foi para o CNJ. Me parece que há um equívoco aí. Eu acho que há um equívoco nessa questão. Acho que os juízes auxiliares são importantes, têm uma função relevante, eles assumem a diretoria, a secretaria-geral. Mas a questão do conselho, o conselheiro tem que ter uma independência que isso não se amolda muito. Eu acho que quando o Supremo decide assim, me parece que fica difícil depois ele vetar alguma coisa como nepotismo, né? Acho que fica mais complicado. Claro. Então, Marcelo, queria agora fazer uma pequena migração do nosso papo. Queria falar um pouco sobre literatura. A gente aqui no episódio da Bruna Loureiro, que foi sobre culpabilidade, né, o livro dela maravilhoso, sobre culpabilidade e vulnerabilidade, é porque no final aqui do episódio, aliás, já vou te avisar para você já se preparar, a gente sempre pede uma dica, uma espécie de uma dica cultural. Eu peço uma dica de um livro que não seja um livro da área jurídica, né, propriamente dito,
porque a gente quer apostar aqui na diversificação dos saberes e na oxigenação do conhecimento. E aí, nesse momento da entrevista da Bruna, ela indicou o seu livro, né, o Entre Salas e Celas, que definitivamente não é mesmo um livro jurídico, né? Eu tive a oportunidade já de ler, e ele é um livro sobre experiências, né? Ele é um livro, claro, são experiências que acontecem ali de alguma forma no mundo jurídico, mas ele diz coisas que não cabem dentro de um processo, né? Ele diz coisas que talvez nem digam respeito a um processo, né? Dizem coisas que dizem respeito à sua sensibilidade, à forma como você olha para o conflito, ao papel que você, enfim, se propõe desempenhar na solução daquela questão, né? E a Bruna falou aqui que ela chorou assim no livro, e de fato eu fui ler o livro a partir da indicação dela, e fiquei também muito emocionado. Eu queria que você contasse aqui um pouco para a nossa audiência. Eu sei que você tem essa veia literária muito forte, né, para além de um grande jurista, de um sujeito muito bem posicionado academicamente, politicamente, enfim, eu sei que você também escreve muito bem, curte contos e crônicas e romances e tem publicações nessa área também. Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência de escrever esse livro, Entre Salas e Celas, e queria que você contasse aqui também para a nossa audiência, dentro dessas histórias que você contou, alguma que tenha assim, te tocado de forma mais especial. Bom, em primeiro lugar, eu não sabia que a Bruna tinha chorado com o meu livro. Vou falar isso para ela. Por que você não disse para mim que é tão legal? Eu gosto muito de receber o feedback das pessoas que leram o livro, e minha preocupação era justamente essa: só o pessoal do direito vai ler o livro, vai se interessar. Eu tenho percebido que cada vez mais está ampliando gente de fora. O livro começou com um blog. Eu fazia o blog Sem Juízo, continuo fazendo, mas não tenho conseguido mais atualizar muito. Mas entre as coisas que eu escrevia no blog, eu colocava decisões judiciais, alguns artigos que eu escrevi no Terra Magazine e tal. Aí eu comecei a fazer as crônicas do crime, que eu peguei um caso que havia acontecido, e aí narrei o caso da Kátia, né, que era uma pessoa que havia nos emocionado a todos que estavam na audiência, porque ela estava respondendo a um processo gigante de tráfico de drogas, e ela só chorava. Ela chorava, e isso aqui sempre marca um pouco a gente, né? Não é que eu dizer, olha, gente, você vai ser réu, chore, mas era um choro tão sentido que quando ao final das contas a gente percebeu que não havia prova, a própria promotora pediu absolvição, etc e tal, e eu falei para ela, olha, só vai ser solto, alvará de soltura, ela continuou, respondeu chorando, ela não tinha outra coisa. Aquilo me marcou de uma tal forma que eu senti assim, eu preciso fazer a minha catarse, eu preciso jogar isso para fora, eu não posso, eu não vou aguentar se eu ficar com todas essas emoções para dentro de mim. E essa foi a forma que eu encontrei para lidar um pouco com esse cotidiano emotivo do Fórum Criminal. Aí fiz essa crônica, publiquei no meu blog, aí fiz uma outra crônica, aí fui fazendo várias crônicas, e eu percebi o seguinte: a gente ficava aquela mensuração, né? A gente tem aquele, como é que fala? Aquele Ibope que você pode ver na estatística, né? E eu percebi o seguinte, que era o que o pessoal mais lia, era aquilo. Mais lia do que o artigo que você ficava 15 dias preparando e tal, e eu gostava mais de ler aquilo. A experiência. Então eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou parar, vou lembrar as coisas que eu tenho e vou fazer. E tudo aquilo que eu escrevi são todas histórias reais que aconteceram. É verdade que, como minha memória não era tão grande, tão boa, eu tive que preencher com alguns dados, algumas coisas, enfim. Mas o que eu posso dizer assim, absolutamente fiel, são as emoções que aquilo me provocou. E a impressão que eu tive é o seguinte: quando eu entrei na carreira, são 3 décadas, eu entrei lá, eu vou fazer justiça, é isso que eu quero fazer na minha vida, vou fazer justiça. E a conclusão que eu chego é que é a justiça que me fez, é ela que nos molda, e a gente aprendeu. O que eu sou hoje em termos de juízo, eu aprendi com os meus réus, com as minhas testemunhas, e são várias e tem réus, tem testemunhas, tem vítimas, todas elas nos impactaram. Eu lembro de um dos casos lá, que você estava pedindo para contar um dos casos, veio o marido e falou, olha, a mulher me ligou e falou, olha, tchau, não sei o que, você vai ter uma surpresa muito grande quando você chegar em casa e tal.
E ele ficou assustado, ele pega e liga para ela de novo, o telefone não toca mais. Quando chega em casa, a casa está trancada, ele não consegue entrar, ele chama a polícia para poder entrar na própria casa. Quando ele chama a polícia para entrar na própria casa, ela está deitada no chão ao lado de uma arma e uma garrafa de bebida, enfim. Falou, meu Deus, morreu, não sei o que tal. Ao fim ela acabou disparando errado, não aconteceu nada, enfim, com ela, mas... Só que aí, depois de tudo visto, ufa, minha esposa está viva, etc e tal, aí começou o direito penal, né? Porque afinal de contas ela tinha disparado dentro de um prédio, de área pública, de não sei o que e tal, e ela foi fazer, por sorte o delegado não fez um flagrante, enfim, mas fez lá o boletim de ocorrência, enfim, aquilo acabou virando um processo. Eu quando vi aquilo, a mulher chega um trapo lá e a gente vai ouvindo o que ela fala. Naquela época o interrogatório era antes ainda, né? E eu falei, mas a senhora... Era o primeiro ato. Era o primeiro ato. Aí eu falei, mas a senhora não tá tomando remédios? Ela falou, não tô tomando. Eu falei, quero que a senhora me traga aqui os remédios que a senhora tá tomando. Nossa, na audiência seguinte, o que a gente viu da família, assim, é que todo mundo saiu de casa, ela ficou sozinha em casa e acabou entrando num negócio de depressão. E o marido me dizia, eu tenho arma em casa. E ela tem medo de mexer na arma, porque quando eu faço a limpeza, não sei o que, ela não quer, ela tem medo e tal. Ela saiu, comprou uma arma e foi dar um tiro na cabeça. Por sorte, ela não conseguiu. Tudo isso acontecendo, você vê aquele drama inteiro acontecendo, e a promotora pede a condenação da mulher. Eu falo, mas isso aqui é uma tentativa de suicídio, eu não posso condenar a pessoa por isso, eu estou estimulando ela a se matar. E ela falou, não, mas tem que ter algum tipo de punição sobre isso. Eu falei, não tem, a gente tem que fazer ela. Então você interna ela. Eu falei, olha, ela é de classe média baixa, mas ela tem condições, tem uma família aqui. Uma estrutura. Agora me trouxe lá a coisa do médico, eu pedi para ela me trazer, a coisa do médico, do psiquiatra, o remédio da depressão, etc. Então a gente tem que apostar um pouco nisso, que ela está fazendo isso, tal. Não tem sentido fazer uma internação nesse sentido, acho que ninguém faria neste momento uma internação, não há sentido nisso. Mas ela ainda recorreu bravamente, falou, não, temos que fazer isso, tal. Por sorte o tribunal manteve. Mas eu fiquei pensando, quer dizer, chega uma hora que o direito penal já não faz mais nada. Claro. Não faz absolutamente mais nada, e a gente fica lá, os dramas estão acontecendo fora do direito penal. Eles estão mostrados pra gente, e assim, o que é mais importante é a gente entender a nossa insuficiência, a nossa impotência. Porque é muito grave o juiz achar que ele resolve tudo com o direito penal, que ele resolve tudo com uma pena. Porque aí ele sempre vai resolver. Toda vez que o juiz se acha muito demais, dá problema. O juiz que se acha um super-herói, bom, a gente está vendo aí vários problemas. É chato assim, mas o juiz está escrevendo que o juiz não vale nada. Mas há certas situações que já não estão mais no nosso controle. Há muitos casos, eu vi um outro caso que me tocou bastante. Esse é uma coisa muito curiosa, me tocou bastante, que foi uma menina que sofreu violência sexual da mãe e do padrasto. Foi julgada o caso da mãe, ela tinha 12 anos, eu acho, quando nós julgamos o caso, a mãe foi presa, etc e tal, e depois, passados 5 anos, foi preso o padrasto e veio para o julgamento do então padrasto, não sei o que, porque ele tinha fugido e tal, e eu vi essa moça de novo aos 17 anos de idade. Para mim, eu vou te falar uma coisa, foi uma emoção. Ter que ouvir ela de novo, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que ouvir ela de novo. Eu chamo ela de Bianca, não sei qual é, não lembro mais o nome dela. Eu falei, vou ter que ouvir ela de novo no processo, chama tudo de novo. E ela chegou lá, ela falou assim, doutor, eu tenho que falar tudo de novo, né? Mas por outro lado, foi uma coisa emocionante, porque a mãe dela havia sido presa, ela não queria nenhum contato com a mãe. E ela falou, o senhor salvou a minha vida, e tinha pessoa que descobriu tudo isso, acabou sendo, digamos assim, a guardiã dela, e foi uma emoção muito grande, porque ela estava fazendo vestibular, ou seja, apesar de toda a vida destroçada que ela tinha, de mãe, padrasto, toda a vida familiar que ela rompeu, 5 anos depois ela tinha conseguido seguir o curso do fio da vida. Todo mundo chorou naquele dia lá, não teve gente que ficou de pé. E eu acho que assim, a gente tem que aprender a não fugir da vida. O direito penal é isso, o direito penal é vida. A vida bate na porta, eu não posso fechar, não, aqui vou tratar de direito, você vai trocar a vida em outro lugar. Não, a vida é aquilo, a gente faz parte daquilo, não tem... acho que essa é uma coisa que a gente se acostumou a se tornar insensível. Sim. Então quando alguém fala assim, eu queria saber que livro de direito é bom para ser juiz, o que você sugere? Eu falei, vai ler Os Miseráveis.
Acho que é bom esse livro aí para você ler. Porque a gente tem que recuperar a sensibilidade que no livro de direito não tem. Claro. Essa é uma questão que a gente tem que tomar para ver, para sentir. Vai ler Crime e Castigo, vai ler o que pesa a culpa, o tamanho disso. Vai sair para a literatura, porque pro direito, mas lá para frente é uma coisa que só a gente vai poder fazer. Vai ganhar sensibilidade, vai trabalhar num defensoria, com pessoas, com pobres, com comunidades, vai ver um ambiente diferente do seu. Porque a gente fica na bolha nossa, classe média alta, aí a gente chega lá para julgar, você fala assim, nossa, que absurdo, o cara comprou o carro sem olhar os documentos. A gente não sabe o que acontece na vida. Legal. Não é à toa, né? O Chico Sá falou do seu livro, né? Mais estranho porreta que ficção. Né? Ele tem legal, eu achei essa definição muito adequada. Né? Marcelo, a gente está realmente chegando aqui na reta final, mas eu não queria fechar esse programa sem ouvir o que você pensa acerca da lei de abuso de autoridade. Né? Quer dizer, a gente teve recentemente eu estou até um pouco voltando aqui para... Tô saindo do campo, né? Tô até já me penitenciando. A gente nem falou do Certas Canções, que é um romance de um estudante, Diário Político Sentimental de um estudante nos anos 80. Ele ainda existe por aí, uma editora do Carioca, lá das 7 letras. Eu vou linkar o livro na nossa página e, poxa, numa próxima oportunidade a gente vai conversar mais sobre literatura e menos sobre direito. Mas eu queria muito, Marcelo, ouvir a sua opinião sobre esse projeto de lei, quer dizer, de abuso de autoridade. O que a gente falou aqui muito sobre discricionariedade judicial, sobre a visão que existe sobre o juiz como agente de segurança pública, e aí chega esse projeto de lei de abuso de autoridade dentro dessa conjuntura, dentro desse contexto que a gente tem de abusos mesmo, de instalação do Estado policial. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, eu sempre fui contra o que eu chamo de legislação do pânico, né? Que é aquela coisa assim, surgiu um problema, ele virou notícia de jornal, pânico moral para tudo quanto é lado, e eu vou fazer uma legislação que seja, digamos assim, em vingança, em coisa. Então eu tenho uma certa reserva aí em alguns pontos da lei. Não fiz um estudo, vou admitir aqui, não fiz um estudo aprofundado, mas eu acho que eu não gosto muito dessa forma como o legislativo muitas vezes decide de sopetão, né? Porque o fulano está enchendo o nosso saco aqui, vamos encher o saco dele aqui e fazer ali, porque isso acaba perdendo substância e acaba você não fazendo uma produção legislativa amadurecida. Então eu não sei, se eu fosse deputado lá, eu não sei se eu votaria a favor da lei, enfim. Agora, a lei foi aprovada e acho que ela só pode ser vetada naquilo que ela for inconstitucional. Acho que é um pouco de exagero por parte. Você acha que a seletividade vai se operar na aplicação da lei de abuso de autoridade? Tal e qual ela se opera na aplicação de todas as outras leis que restringem, né? Por que ela não faria isso, né? Porque não existiria. Eu acho que há um certo exagero dos meus colegas, enfim, juízes, promotores, dizendo, olha, isso vai acabar com a gente, não sei o quê. Até porque foram colocados elementos lá para dizer, olha, preciso do elemento subjetivo do tipo, né? Quando a gente chamava antigamente de dolo específico, só se houver uma vontade específica. De outro lado, se houver uma questão ligada à interpretação, isso não caracteriza o dolo, tal. Então, acho que existem salvaguardas dentro da lei. Quando ela veio, inicialmente, era um desastre completo, porque ela criminalizava todo tipo de conduta, toda infração, inclusive administrativa, né? O fulano que fizer política partidária, não sei o que tal. Então aquilo era um desastre por completo. E eu acho que, a minha opinião, ela vai ser muito simbólica, ela não vai ser praticamente aplicada, porque está na mão dos promotores e dos juízes, e eu acho que isso vai ter muito pouca aplicação. É que eu só achei irônica a situação, que os maiores punitivistas estavam reclamando sobre taxatividade, os tipos são muito abertos, há um punitivismo muito grande. Eu achei irônico. É tão irônico que eu fiz uma observação no Twitter, os juízes não gostaram, até fui explicar depois e tal. O Sérgio Moro recebe alguns juízes e fala o seguinte, aqui os juízes são corajosos, porque quem teme a lei é o bandido. Eu falei, mas não é o melhor momento para dizer isso. Porque juízes e promotores estão dizendo exatamente, estão com medo da lei. E eu fiz essa brincadeira aí,
mas porque é uma grande ironia. Fala assim, vamos aprender de uma vez por todas a não compactuar com a legislação do pânico, ou seja, não fazer legislação a quente, de emergência. Vamos aprender de uma vez por todas a trabalhar com a taxatividade, a ter uma visão mais garantista e menos punitivista em relação a todos, e não só quando aquilo pode me atingir. Eu acho que assim, a primeira seletividade que mostrou é o seguinte: juízes e promotores muito acostumados a punir demais estão preocupados em serem punidos. Isso ficou, no mínimo, uma grande ironia. Legal. Poxa, infelizmente, Marcelo, estamos chegando aqui praticamente ao final do nosso programa e eu não queria terminar sem pedir a você... Bom, você é um autor de livros e assim, os seus o Sentenciando o Tráfico, Entre Salas e Celas e Certas Canções estarão linkados aqui ao final do episódio e essas são as indicações do podcast para nossa audiência qualificada. Mas eu queria também que você fizesse aí uma indicação de livro com essa condição que eu te coloquei de que não seja um livro jurídico propriamente dito, e não vale falar Os Miseráveis, que você já falou, não vale falar Crime e Castigo, que você já falou, então indica aí um livro pro pessoal. Assim, debate pronto. Olha, eu costumo fazer o seguinte, eu vou sugerir aos outros que eu sugiro para mim mesmo, né? E você falou do Chico Sá aí, eu voltei agora há pouco da Flip e vi uma das mesas que teve lá, eu, o Chico Sá e o Gregório do Vivier. E a discussão era toda sobre os sertões, né? Porque o homenageado da Flip era Euclides da Cunha, enfim. E o do Vivier falou, mas Chico, é muito chato esse livro, né? Aquele começo lá, não sei o que e tal. E o Chico falou de uma tal forma, uma coisa tão poética. Ele falou, não, o começo que fala da geografia, etc. Tal, é tão bonito, é tão forte, é tão intenso. O resto é briga de homem com homem, aquilo, não sei o quê. Eu saí de lá, comprei os Sertões. Tô lendo os Sertões agora. Já passei por essa fase, essa parte mais, digamos assim, mais densa, descritiva e tal. E eu comprei uma edição legal que uma ilustrada, né? A Valnice Galvão, ela faz várias explicações. É interessante pra gente entender. E achei uma coisa fabulosa o que ela fala, que é o seguinte, que é o maior meia-culpa da história da literatura brasileira, e que foi isso que fez, quer dizer, naquele debate lá do Chico Sá com coisa que teve a Maria Ribeiro também, e ela fala, não, as pessoas são muito burras hoje, né? E o Chico fala, não tem burro não acho que ninguém é burro, cada um tem a sua visão, não sei o que e tal. Tem aqueles que são tapados, aqueles que não querem aprender com a realidade. Ele falou, o Euclides é um que aprendeu. Ele vai com todos os seus preconceitos, inferior e não sei o que, etc e tal, chega lá e acaba narrando, um massacre, preciso denunciar um massacre e tal. Eu fiquei apaixonado por essa descrição do Chico Sá, comprei, tô lendo os Sertões, acho que é preciso um pouquinho de esforço mesmo, porque a escrita dele, principalmente no começo, é densa, né? É densa, é muito técnica, mas eu acho que vale bastante, porque é um livro que faz a gente conhecer o Brasil, né? Sabe, Marcelo, que foi esse mesmo livro que foi indicado pela professora Vera Malaguti Batista aqui no nosso terceiro episódio, coincidentemente. O professor Nilo indicou O Povo Brasileiro, né, do Darcy Ribeiro, e ela indicou Os Sertões, aí, tal como você. Marcelo, queria te agradecer muito, tá? A sua presença aqui, ela realmente engrandece o podcast, ela honra a bancada desse podcast. Você eu que agradeço a possibilidade. Uma pessoa muito especial, além de ser um jurista fino, uma pessoa politicamente posicionada, é um amigo, uma pessoa querida, enfim. E queria agradecer muito, tá, a sua presença, a sua disponibilidade, dizer que para mim é um prazer. Deixa eu só fazer um merchanzinho. Claro, por favor, tá na sua hora. Tal como você, eu também participo de um podcast, que é o Podcast Justificando. Então, para quem quiser aí, a gente, como tem um grupo assim, não é só... Eu participei do Você participou, é verdade. É verdade. Como a gente tem um grupo, então não é toda hora a gente vai alterando a situação aí. E acho que é uma coisa interessante também. Gostei desse negócio de podcast. E como é que o pessoal fala hoje, quando um podcast vai no... É crossover. Né? Crossover. Então, assim, eu agradeço por esse crossover. Poxa, obrigado, Marcelo, obrigado mesmo. Só para lembrar os nossos ouvintes que a gente está no Twitter, no perfil @SegDireitos, na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube, do Spotify. Temos também o e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Então não faltam aí canais, alternativas e ferramentas para entrar em contato com a nossa audiência. Ficamos por aqui, até a próxima semana. Um grande abraço, pessoal.